Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo continuando o vídeo de ontem, que foi o vídeo do dia 8, né? Estamos aqui no dia 9 e ontem eu quis fazer um vídeo sobre esse livro aqui. Eu comecei falando algumas coisas que como elementos preliminares, né? E no momento em que eu entrei no assunto do livro já tinha batido, né, o meu tempo, vamos dizer assim. E tava aqui uma barulheira aqui na rua, né? Então tava difícil de gravar. Mas enfim. Uh, então, só para pegar recapitular um pouco, né, da aula anterior, né, do vídeo anterior, melhor dizendo, falamos então sobre esse aprendizado, né, esse livro sobre a arte de meditar e aprender. Ele tem, são como dois pequenos livretos que falam sobre assuntos que têm essa origem, né? O primeiro é o sobre o modo de aprender e meditar. E depois é o Opúsculo Áureo sobre a arte de meditar. Então, nesse sobre aprender e meditar, sobre o modo de aprender e meditar, eu coloquei algumas questões em relação ao que significa aprender para uma pessoa que tem um posicionamento clássico, né, ante a vida, um posicionamento que está mais ligado à educação clássica. E o que visa, quais as finalidades que visam essa, esse tipo de educação. Falei tudo isso no vídeo de ontem, caso você tenha interesse. Vai dar uma olhada lá, por favor. Então, comecei a falar um pouco sobre o modo de aprender e meditar. Então, falamos um pouco sobre a humildade que é necessária a quem quer aprender. Isso é um elemento importante, né? Então, ele coloca aqui, o princípio do aprendizado é a humildade. Então, sobre a qual muitas coisas têm sido escritas. Ao estudante são especialmente apropriadas as três seguintes coisas sobre a humildade. Primeira, que ele não tenha como desprezível nenhuma ciência ou escritura. Segunda, que não envergonhe aprender de ninguém. Terceira, quando tiver alcançado uma ciência, que não despreze os que não a possuem. Então, esse processo de formação, de criação, de estruturação do aprendizado, ele começa a partir da humildade. E eu destrinchei esses 3 pontos aqui no vídeo anterior, mas aqui para falar por alto sobre eles, o que eu tenho a dizer é o seguinte: necessário aprender de todos os lugares. E é necessário que, aprendendo de todos os lugares e de todas as pessoas, não despreze quando tiver possuídos a sabedoria. Existe um versículo de uma escritura oriental, né? De um tratado oriental tibetano, que se chama A Voz do Silêncio, e fala o seguinte, muito profundo, né? Eu sempre penso sobre isso. Na verdade, deveria refletir mais sobre isso, sendo sincero com vocês. Fala o seguinte: sedes humildes se queres chegar à sabedoria. Sedes mais humilde quando tiveres adquirido. Ou seja, para adquirir a sabedoria é necessária humildade. Mas para se permanecer na sabedoria é necessário manter-se humilde. Até porque, do contrário, a sabedoria, depois de alcançada, quando se torna em algo, uma ferramenta de distinção dos demais, né? Que as pessoas gostam de falar de ego, né? Uma coisa, um apoio do ego, ou uma coisa assim do tipo. Enfim, o nome que vocês quiserem, mas que isso nos diferencie por alguma coisa assim muito especial, né? Entre muitas aspas. Quando a gente tem essa coisa com a sabedoria, essa distinção por conta da sabedoria, ela se torna em soberba. Ela se torna em algo que, na verdade, nos destrói internamente. Então, em essência, né, em última instância, na profundidade, o que nós queremos alcançar com a sabedoria? Nós queremos alcançar
o correto e o justo entendimento da nossa alma. E, consequentemente, a partir desse entendimento, nós queremos ascender a uma vida mais profunda, ascender a uma vida de mais tranquilidade interior, a uma vida de mais conexão com a natureza e com a divindade e com aquilo que nos torna humanos. Então, em última instância, a sabedoria, ela é o autoconhecimento em seu mais alto grau. E quando eu busco ela, eu preciso me manter na humildade. Porque a humildade é esse terreno fértil, né? A humildade vem de humus, que está relacionado com esse terreno fértil. E a sabedoria só pode prosperar, só pode proliferar em um terreno que está fértil. Pensem comigo, se a sabedoria tem a intenção de chegar a esse autoconhecimento, ou em última instância, esse autoconhecimento, esse autoconhecimento ele só é verdadeiro se ele for um conhecimento de potência, de poder, de possibilidades da nossa alma. Do contrário, se quando eu alcanço a sabedoria eu me torno uma pessoa árida, eu na verdade estou me envolvendo nesse processo. Não, algo assim que às vezes acho que é claro entender. O fundamental que fica aqui é que devemos buscar aprender devemos buscar o aprendizado e essa sabedoria, entendendo que nesse processo essa sabedoria vai nos transformar em pessoas melhores, em pessoas boas em essência. Do contrário, o que vai acabar acontecendo é uma corrupção em nossa alma. E essa corrupção vai fazer com que nos afastemos dessa sabedoria. Ok? Bom, sobre isso, acho que dá para fazer vídeos e vídeos e vídeos intermináveis. Vamos continuar, né? Muitos se enganam porque querem parecer sábios antes do tempo e acabam por ter vergonha de aprender com os outros o que ainda não sabem. Tu, porém, meu filho, de boa vontade aprende de todos o que não sabes. Serás assim o mais sábio de todos, se de todos quiseres aprender. Quem recebe de todos é o mais rico de todos. Ele faz essa analogia. E aqui uma coisa muito importante, né? Muitos se enganam porque querem parecer sábios antes do tempo e acabam por ter vergonha de aprender com os outros o que ainda não sabem. Eu vejo aqui dois problemas, né? Apesar que ele colocou como se fosse consequência de um mesmo. Eu acredito que sim, mas queremos então aprender para qual finalidade, né? Eu falei, mas acabei de falar sobre isso. Então, geralmente nós queremos aprender porque se a gente for fazer uma comparação com algo da nossa vida comum, né? A gente aprende uma habilidade, uma disciplina, uma profissão para ganhar mais dinheiro, né? E geralmente é isso, a gente aprende algo para resolver uma questão muito prática, muito objetiva da nossa vida. E o que a gente aprende em relação à sabedoria, ela não tem uma finalidade prática objetiva tão clara quanto as habilidades que aprendemos para uma profissão, por exemplo. Por quê? Mas não porque não seja claro, mas sim porque a gente não está com esses olhos voltados para isso. A gente não percebe essas coisas. Então, quando eu quero buscar ser sábio antes do tempo, qual a finalidade de querer ser sábio, parecer ser sábio antes do tempo? Eu posso pensar talvez que eu queira montar um curso, né, e ganhar algum dinheiro com isso, ou eu quero chegar em uma roda de amigos e falar sobre os conhecimentos que eu adquiri, e ao ler bastante Hugo de São Vito e filosofia clássica,
enfim, eu quero poder falar sobre os poemas e os grandes autores de todos os tempos. Enfim, são várias as possibilidades que a gente pode buscar, mas todas elas radicam em uma mesma coisa, uma mesma um mesmo centro, que é justamente a vaidade. Então, se ele coloca que a humildade é necessária a quem quer aprender, ele está dizendo que a vaidade ela não vai te proporcionar uma boa motivação para o aprendizado, porque, como ele coloca aqui, ao querer parecer sábios antes do tempo, acabam por ter vergonha de aprender com os outros o que ainda não sabem. Então, é necessário ter essa qualificação de ser como um, um rio, talvez, que receba esses afluentes de todos os outros, né? Receba vários braços de rio, até ficar potente e se dirigir ao mar, né? Na filosofia oriental existe muito essa analogia, né? Que a gota se funde no oceano. Ou seja, ao buscar a sabedoria, nós buscamos o oceano, porque somos essa gota, e quando alcançamos o oceano, nós nos tornamos o próprio oceano. E somente assim se pode alcançar a sabedoria. Se alcança a sabedoria se tornando sábio e não conhecendo algumas coisas. E se tornar sábio exige algumas coisas, algumas responsabilidades relacionadas àquilo que aprendemos, àquilo que desenvolvemos ao longo da vida. Então, no caso aqui, eu estou falando de a busca de sabedoria, a busca de um processo filosófico, né? O que seria necessário para esse aprendizado profundo, né? Queremos buscar esse aprendizado profundo que está relacionado com o desenvolvimento da nossa alma, do nosso ser. De saber quem nós somos de fato, a nossa verdadeira essência. Então, ele continua, né? Não tenhas por vil nenhuma ciência, pois toda ciência é boa. Ou seja, não tenha por vil, por coisa ruim, né? Por coisa má, nenhuma ciência, porque toda ciência é boa. Não desprezes nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei que estiver à disposição. Se nada ganhares com isso, também nada perderás. Como disse o apóstolo, examinai tudo, ficai com o que é bom. Ele bota uma citação em latim aqui, mas tem uma nota de rodapé. Omnia legens, quae bona sunt tenens. Né? Ok, ou seja, fica com aquilo que é bom, mas examina tudo, né? Examinar tudo. E é um conselho muito válido ainda nos dias de hoje, né? Onde nós estamos disseminados em um mar de preconceitos, né? E de certa forma mutilado por esses preconceitos. A gente não consegue pensar, raciocinar por conta própria, porque os preconceitos eles chegam antes para nós, tá? E nesse processo de se tornar dos preconceitos, a humildade é o que nos salva dessas coisas. Porque vamos dizer aqui o seguinte: quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai encontrando uma série de coisas que se desenvolvendo, digo, aprendendo, né, elementos. Vai se deparando com uma série de coisas que desafiam nossas crenças, né? Nossas crenças pessoais. Alguns chamam de crenças limitantes, pode ser. Acabam que muitas crenças nos impedem de fato de avançar. E se a gente não ponderar sobre isso, pelo menos um pequeno tempo, a gente não vai ter a clareza de entender por que aquilo é bom ou por que aquilo é ruim. E geralmente quando algo nos envolve uma renúncia pessoal, ou seja, algo nos pede para ter que abdicar de alguma crença que nós temos, é porque aquilo costuma ser bom, né? É difícil que a gente se depare com o contrário, né? Enfim, só em casos muito específicos.
Mas também, às vezes acontece da gente estar estudando um material que é aplicado apenas a um contexto muito específico, né? Então, o aprendizado profundo, ele vai precisar dessa clareza. Essa clareza, ela só advém com a experiência. Não vai dar para querer parecer ser sábio antes do tempo, tá? Então, é necessário ter uma experiência, né? E como diz aquela frase, né? Para se entender um livro, é necessário ter lido muitos outros. É necessário ter lido muitos outros, sim. Mas é necessário fazer uma coisa que ele vai recomendar aqui, né, mais pra frente. E a gente vai chegar a isso ainda nesse vídeo, tá bom? Vamos ver até onde vamos conseguir chegar. Então, o bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio às preocupações mundanas e às tentações dos prazeres, e dispostos a aprender de todos com boa vontade, apenas reafirmando aquilo que ele já colocou antes, né? Que ele nunca tenha a sua ciência em alta conta, nunca queira parecer sábio, mas sê-lo. Então, muito melhor do que parecer sábio é ser sábio. Que busque as sentenças dos sábios e procure ardentemente ter sempre a sua imagem diante dos olhos da mente, como em um espelho. Que bonito isso. Então, buscar as sentenças dos sábios, essas sentenças, essas frases como espécie de aforismos, ou aforismos, né, que guiam nossa conduta, eu acredito que ele esteja colocando justamente esses elementos. Então, aquilo que eu coloquei mais cedo, né, aquela sentença: seres humildes, se quiseres alcançar a sabedoria; seres mais humildes, se quiseres, quando tiveres alcançado. Isso é uma sentença dos sábios, e que para mim é um aforismo, né? É algo que realmente a gente precisa levar de maneira muito séria. Do contrário, isso significa regredir na nossa caminhada. Então, buscar manter essas sentenças como imagens, sempre aos olhos da mente, como um espelho. Então, se através de um espelho nós pudéssemos refletir essas frases e, ao lê-las, nós pudéssemos também compartilhar a sua luminosidade, da sua clareza, tá bem? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar aqui como uma espécie de dica prática, né? Lembra-se dessas frases, dessas sentenças e guarda-as consigo. Elas vão te ser úteis, tá bem? Então, aqui ele continua. Bom, antes da gente continuar aqui, ele vai falar de 3 coisas que são necessárias ao estudante. Mas antes da gente continuar aqui, queria convidar você, caso você esteja gostando desse vídeo, a participar do nosso Clube do Livro, que vai ter um valor bem acessível, onde vamos trabalhar livros como esse aqui, né, Diogo de São Vitor, mas também Platão, Schiller, Aristóteles, Plotino, buscando informações e concernentes ao encontro da beleza. É um clube do livro que vai buscar tratar disso, e caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição para entrar em contato conosco e pedir essas informações. Então, vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte: aos estudantes 3 coisas são necessárias. 3 coisas são necessárias aos estudantes: a natureza, o exercício e a disciplina. Ele vai definir o que são essas coisas. Pela natureza, ele deve perceber com facilidade o que foi ouvido e reter firmemente o que foi percebido. Ou seja, reter com facilidade o que foi ouvido, perceber com facilidade o que foi ouvido, ou seja, entender facilmente, entender com facilidade. Nós diríamos não ser burro, né? É difícil não ser burro, é mais fácil não entender as coisas e deixar por isso mesmo. Mas a prática, né, de não querer ser burro vai trabalhando a gente ao longo do tempo.
a gente vai desenvolvendo uma preparação, vamos dizer assim, uma capacidade de perceber as coisas mais facilmente. Ele fala de natureza, como se isso fosse algo inato. E eu diria que a gente pode pensar mais profundamente um pouco sobre a natureza da terra, né? Muitas vezes a cultura, o cultivo, o estudo está relacionado com o plantar, com o desenvolvimento da terra. Eu coloco então o seguinte: se eu semeio bem a minha terra, se eu trabalho bem, limpo-a bem, né? Retiro as ervas daninhas, se eu preparo bem a terra, revolvo corretamente com o arado, eu terei com isso uma uma melhor qualidade daquela terra, ou por outras palavras, eu teria uma melhor natureza daquela terra, daquele ambiente. E com isso eu teria então um melhor aproveitamento dela, um melhor, uma melhor expressão, certo? Então, a natureza está ligada com essa capacidade que nós temos de pegar, de receber o que vem de fora bem e receber facilmente ao que, ao que traz aqui o. Opa, eu acabei me dispersando aqui. Desculpa. Então, continuando aqui o seguinte. Devemos perceber com facilidade o que foi ouvido e reter firmemente o que foi percebido. Isso já li para vocês. Pelo exercício, que é a segunda coisa que é necessária, né? Que a natureza, o exercício e a disciplina, né? Só recapitulando. Pelo exercício, ele deve cultivar a inclinação natural, pelo trabalho e esmero. Tá, vamos lá. Eu falei agora pela natureza que ele precisa reter aquilo com facilidade, né? E perceber com facilidade o que foi ouvido e reter firmemente o que ele percebeu através dos sentidos. Ou seja, se ele passa por uma experiência, ele precisa assimilar essa experiência rápido, né? Ou firmemente, né? Como está colocado aqui. Ou seja, não deixar que outras coisas tirem dele esse aprendizado, né? Para que aquilo fique indelével, para que aquilo não fique oscilando com as questões da vida. Então, e aí ele fala, pelo exercício deve cultivar a inclinação natural pelo trabalho e esmero. Ou seja, aqui no caso, pensando na ideia do estudante, o trabalho e o esmero está relacionado com o estudo, né? E o estudo vai desenvolver em nós esse aprimoramento, porque muitas vezes nós podemos entender certas coisas e nós podemos até mesmo assimilar isso e até ter mudanças efetivas, positivas em nós, né? Saber coisas mais profundas sobre nós mesmos. Mas se nós não estudamos com esse afinco, com essa intenção de trabalhar, com o esmero de desenvolver certas questões, a gente não tem tanta clareza e tanto refinamento na hora de, de ter essas convicções claras para nós mesmos, né? É como o contato com algo, com alguém que eu conheço, né? Eu tenho um contato com um amigo, eu tenho essa amizade, mas essa amizade ela vai se desenvolvendo, se fortalecendo com o trabalho, com o esmero, com o contato ao longo do tempo. Então eu preciso desenvolver isso, aprender a como desenvolver isso, tá? E também a gente pode pensar que o trabalho normal, o trabalho no dia a dia, o trabalho mecânico, o trabalho que a gente precisa fazer para manter a nossa casa limpa, nosso trabalho, no trabalho que, enfim, qualquer um vai ter, né? Eles são como laboratórios ou postos onde nós podemos treinar
esses conhecimentos, perceber isso, perceber essas ideias, essas sugestões que nascem na nossa alma e atuando efetivamente na vida, né? Se, para usar termos aristotélicos, né, quando estudamos, nós avaliamos as coisas em potência, em teoria, né? E quando nós vivemos, nós as percebemos em ato, né, na prática. Então, esse trabalho, esse esmero é fundamental para que as coisas possam ser bem estruturadas. Para que não fique simplesmente como um elemento esquisito, mas para que ele possa também fazer parte da nossa vida. Tá? Ele continua aqui, pela disciplina, ele deve harmonizar os hábitos com o conhecimento, vivendo de modo louvável. E aqui ele está falando do pináculo da sabedoria, que é justamente a prática, quando você, depois de haver estudado muito sobre o assunto, e aí ele não falou aqui ainda, mas ele vai falar mais para frente, sobre a meditação e sobre a contemplação. Então, depois que tiver meditado, refletido, contemplado os assuntos, nós temos então um hábito, uma disciplina que harmoniza os nossos hábitos com o conhecimento. Ou seja, uma disciplina que é capaz de colocar o nosso conhecimento dentro dos nossos hábitos, que é capaz de fazer com que a nossa vida seja também uma manifestação daquela sabedoria, certo? Então, se trata disso. Essas três coisas são essas necessárias. O exercício, a natureza, o exercício e a disciplina. A natureza na capacidade de assimilar e de perceber as coisas ao nosso redor, aquilo que nós vivemos. O exercício é de buscar qualificar aquilo que percebemos, não mais enquanto uma coisa que percebemos, uma vaga impressão, mas sim como algo quase concreto, que eu posso definir e trazer uma série de exemplos que eu vou esmerar e vou poder apresentar isso para qualquer pessoa, se for o caso, e defender essas ideias com convicção. E terceiro, a disciplina, que coloca esses hábitos, que coloca essa sabedoria dentro da minha vida, ok? Ele vai continuar aqui dizendo que tem em alta conta o engenho e a memória, e depois sobre a meditação. Então, vamos deixar o engenho e a memória para o próximo vídeo, tá? Trazer isso, sei lá, na quarta-feira, algo assim. E a gente vai falar então sobre a meditação e sobre a contemplação, tá bem? Daqui então, a gente vai ficando por aqui. E nos próximos vídeos a gente vai desenvolver isso, até eu chegar no ponto que eu quero, que é justamente trabalhar a meditação e a contemplação como elementos necessários para o aprendizado profundo, ou para a intelecção profunda, como diz Hugo de São Vito. Tá? Então, como vocês podem perceber, é um livro muito pequeno, muito simples, nas suas falas, nas suas palavras, né? Talvez as palavras não sejam habituais, tem algumas coisas que são meio difíceis de entender, às vezes, na primeira vez que se lê, mas acredito que ele é bem sucinto nas explicações, o que faz com que a gente possa refletir mais um tanto. Tá? E eu acho que é um livro que provoca bastante nossa reflexão, nossa capacidade de poder tirar de dentro e conversar sobre isso. Tá? Então já fica aí uma dica sobre como desenvolver o aprendizado profundo. Então, a meditação que é necessária ao aprendizado, vamos tratar disso numa outra aula, num outro vídeo, tá bem? Então vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.
processo já comum dos vídeos do YouTube. Por favor, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.